graças a Deus, o nosso curso de formação de professores cristãos. Nós vamos agora para o primeiro tópico. Foi a introdução, agora o primeiro tópico: ensine com autoridade e não como um escriba. Aqui está o texto de Marcos capítulo 1, versículo 21 e 22. Entraram em Cafarnaum. Cafarnaum tinha uma grande sinagoga, uma sinagoga renomada. Somente os pregadores mais capacitados tinham acesso àquela sinagoga. Era uma espécie de sede, porque Cafarnaum era um grande território, era uma espécie de sede. Entraram em Cafarnaum e logo no sábado, indo ele à sinagoga, ali ensinava. E maravilhavam-se da sua doutrina, porque os ensinava como tendo autoridade e não como os escribas. É aquele negócio, nós estamos acostumados a ensinar aos irmãos da nossa congregação, do dia a dia, que nos conhece nosso vocabulário, nosso estilo, nossa rotina. Irmãos que nos conhecem, sabem onde a gente mora, conhece a esposa, os filhos da gente. Mas de vez em quando você vai para um público diferenciado, que você não sabe quem tem informação, quem não tem, o que ele tem, o que ele sabe, o que ele não sabe. O Senhor Jesus, ele vai entrar na sinagoga de Cafarnaum, que é um lugar de pregadores e ensinadores renomados, gente que tem informação mesmo porque os escribas eram teólogos desde pequenininho. Eles começavam a ler a partir dos 5 anos de idade. Quando chegavam nos 30, ele queria ensinar. Lá vai o Senhor Jesus com os discípulos pescadores. Aí tem aquele negócio, você olha para os pescadores e fala, está andando com os pedreiros analfabetos. Ainda existe este preconceito, imaginando que o pedreiro, por ser pedreiro, é analfabeto. Agora você pega um pedreiro para levantar a casa do alicerce ao teto e passar 30, 40 anos e a casa não caiu, tudo funcionando, é analfabeto? É tolo? É muito sabido, sabe de engenharia, arquitetura, conhece de solo, sabe de medidas de concreto, bitola de ferragem. Então, para ser pedreiro tem que ser um cientista da construção. Mas tem gente que olha e fala, pedreiro sabe ler e escrever. O Senhor Jesus, ele entrou na sinagoga com pescadores, e para ser pescador tinha que saber tudo de pesca, de maré, de barco, de rede, tipo de peixe, o que come, o que não come, comercializar, falar o latim, porque ali era uma região de romanos, falar o grego, porque todo mundo falava o grego, e o hebraico, que é a língua da religião. Quer dizer, são os pescadores, pode ser iletrado, mas só que não é tolo. O Senhor Jesus entrou na sinagoga, vai agora apresentar o ministério dele pela primeira vez, porque professor sabe que se você não deixar a porta aberta, aí ela se fecha, né, pastor Will? Aí então você tem que manter a porta aberta. Você vai chegar na sinagoga, Cristo vai pregar pela primeira vez na grande sinagoga de Cafarnaum. E o Senhor Jesus, ele é o nosso mestre, ele ensina para nós, faça igual eu. E ele nos ensina a sua doutrina com autoridade, diferente dos gramáticos de seu tempo. Jesus conseguiu superar os melhores ensinadores que tinha na sinagoga. Mas ele não foi lá para superar os ensinadores, ele foi para ensinar os ensinadores como se ensina com autoridade, e não como um gramático. Vocês já tiveram aula de gramática? Vocês lembram das aulas de português? Lembra aquela dificuldade do monossílabo, trissílabo, polissílabo, hiato, ditongo? Vocês sabem? Concordância verbal, sintaxe. Sabe que é um pesadelo você ver um professor de português te ensinando gramática? Eu gostava de redação, porque redação eu escrevia livremente. Aí vinha ela com ortografia, escreva a palavra carro, que é um dígrafo, corretamente. Aí eu escrevia caro. Era uma dificuldade. Tinha que escrever ilha, e eu escrevia ila, engolia o H. Aí a professora corrige a ortografia. Quer dizer, como que um gramático ensina? O gramático, ele é enfadonho. Professor enfadonho é aquele professor que ele vai tanto no detalhe, que ele considera você assim com uma espécie de quase idiota. Sabe, você não é idiota, entendeu? Mas você é quase uma ameba, porque ele tem que entrar num detalhe. Ele não considera que você é o aluno contínuo dele. Tem professor que não sabe que você está ali todos os domingos e que ele é o seu aluno, que já aprendeu isso com você. Por isso você não tem que retomar do zero.
Escola dominical a gente não retoma do zero. Os irmãos vêm no culto de doutrina, tem um bom ensinador. Vem no culto de domingo, tem bons pregadores. Ouve pregações pela TV e pelo rádio. Enviam pregações para os seus alunos no WhatsApp. Ele está começando a ler a Bíblia em grego e em hebraico. Seu aluno que está ali não está no Marco Zero. Só que os escribas tratavam todas as pessoas pelo mesmo nível. Só eles eram sabidões. E a turma aqui embaixo não tinha capacidade de entender o que eles entendiam em hebraico. Chegou o nosso mestre e falou: vou ensinar para vocês como que se faz na sinagoga. Ensinava com autoridade, diferente dos gramáticos do seu tempo. Os escribas costumavam recitar textos bíblicos. Pergunta do nosso irmão Marcos, né? Irmãos, eu trouxe para vocês aqui a chave bíblica da Bíblia Almeida atualizada, chave bíblica. Nós vamos aqui passar versículo por versículo. Ah, meu pai, e a minha feira está para fazer. Minha casa está para limpar, meu almoço está para fazer. E o irmão vai fazer eu ler 30 versículos bíblicos. O que vai acontecer? Próximo domingo eu vou para a feira. Próximo domingo eu vou limpar a casa e vou adiantar o meu almoço. Porque para ler 30 versículos bíblicos, mandava pelo WhatsApp para mim que eu ia lendo lá, 2 por dia, 3 por dia. Mas é o professor que tem que fazer essa dinâmica, porque ele é o aluno, você é o professor, é você que distribui o conteúdo de acordo com a sala que você tem. O Cristo tem os escribas, que tem que aprender com ele, mas ele tem mais gente na sinagoga além dos escribas. Então eles costumavam recitar textos bíblicos longos, irmãos, e de maneira monótona. O que é monótono? Para quem é músico aqui sabe o que é monotonia. Uma nota só: dó, 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 em si bemol, dó, 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 sustenido, dó, 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 dá dó. Não pode, o professor não pode ser monótono, não pode, não é aquele ritmo do começo, meio e fim. Tem uma dinâmica. Essa dinâmica você tem que aprender com os bons ensinadores. Imagina o Cristo está entrando na sinagoga feliz, início de ministério, pregador novo, professor novo, discípulo novo, entra na sinagoga pela primeira vez, é a grande sede onde todo mundo quer pregar, dá uma oportunidade para ele, ele vai desperdiçar com uma pregação igual a de todo mundo, monótona. Vai para o fim da fila. Vai para o fim da fila, vai perder, perpetuando a tradição dos antigos. Jesus, porém, fazia a aplicação prática e imediata. Aí o texto grego de Marcos diz, e eu, como bom provocador dos irmãos, resolvi colocar o texto grego aí na apostila de vocês e aqui na lousa. Uma provocação assim, terrível. Por que terrível? Porque eu estou acostumado com o texto em português, tradução João Ferreira de Almeida. Aí vem o professor aqui para dar curso de didática e coloca o texto dele. Aí, para ser assim mais provocador, fala: leiam para mim. E se entre os irmãos tiver alguém que sabe ler? E se vocês começarem a ler aqui e eu não souber o grego? Qual a vergonha? E se eu der uma definição para vocês aqui que não está de acordo com o texto grego ou com a tradução? Por isso que antes de vir para cá, eu tive um pequeno cuidado de escrever o que eu vou falar. Eu escrevi, mas isso aí foi eu que escrevi, ponto por ponto. E eu fui no texto, escolhi o que eu vou falar, me preparei para esse momento. Se vocês me chamarem para outros textos gregos, porque vocês já estudaram e sabem mais, aí eu vou ter que me segurar um pouco, por causa que eu tenho um pouco mais de dificuldade em outros textos. Mas nesse aí eu vou mandar bem. Nesse eu me preparei. Então, o que eu destaquei para os irmãos aqui? Destaquei as palavras mais conhecidas do grego, que você não precisa saber o grego para identificar. Por exemplo, essa daqui, ó, edidasken. Olha ela aqui, ó, edidasken. Edidasken. É a mesma palavra. Então, não está em português, está em grego, mas o edidasken é ensinava. Didática. O que é didática? Didática é ensino. Edidasken é ensinar. Didática é ensino. Edidasken ensinava. Já dá para identificar aqui, ó. Aí tem outra palavra que eu destaquei para os irmãos aqui, ó. Didaque. Olha lá.
Didaquê está em grego, você não sabe, ou sabe e finge que não sabe, só para poder deixar o professor alegre, né? É o sabidão, né? Mas está aqui transliterado, didaquê, que é ensino. Ensinava eles, bem, não como os escribas. A didática de Jesus era diferente. Olha lá, didascon, didasquem. Ele ensinava com exousiam. Olha lá a palavra exousiam. O que é exousiam? Autoridade. Jesus ensinava com conhecimento de causa, meus irmãos. Ele não estava aventurando diante dos alunos. Pode perguntar para o mestre, e o mestre vai saber se ele vai se a sua pergunta é capciosa ou se a sua pergunta é de dúvida, de interesse. Como que você vai ensinar tendo autoridade? Você tem que ter o domínio do assunto que você vai falar. Me chama aqui agora para mim falar de hebraico. Eu não vou passar a batuta para o pastor William, porque hebraico não é a minha praia. Não sou bom em hebraico, não leio em hebraico, tenho muita dificuldade com as palavras em hebraico. Latim nem se fala, tá bem? Se me pedir para me dar um curso de direito aqui, também não sei, porque a minha área não é o direito, mas me chama para a pedagogia, é a minha área. Psicopedagogia é a minha área. Filosofia é a minha área. Teologia é a minha área. Agora outra, não. Então por que o Senhor Jesus ele ensina com autoridade? Porque é a área dele. Falar de Deus é com Jesus mesmo. E ele vai falar com gosto, com graça, com vontade, com energia, com alegria, com empolgação, com entusiasmo, não com monotonia, irmão. Está falando de Deus. Falando de Deus, está falando da boa nova, evangelho, boa notícia, alegria do pregador para os ouvintes. E os escribas? Irmãos, estamos numa dominação do Império Romano, e ainda balançando a cabeça como um bom escriba, sabe? E aí você vendo o cara fazendo assim, você vai ficando hipnotizado e querendo dormir também. O cara ensina assim. Você imagina, o cara ensinando assim, com aquele cabelão assim, ó, parece o quê? Parece um pêndulo, né? Você vai dormir também. Jesus não. Jesus, ó, alegre, contente, transmitindo com autoridade o assunto que ele dominava muito bem. Jesus não estava falando de política, nem de filosofia. Jesus não estava falando do detalhe da letra do hebraico. Jesus estava falando na linguagem do povo. Quer ter autoridade no seu ensino? Fale com o seu povo no nível que o seu povo pode te entender, na linguagem do dia a dia, né? Agora, se você usar ectoplasma, aí eu tenho que lembrar do Gus Gus, né? Caça-fantasma, né? Apontando lá para a coisinha verde, né? Mas é lógico, trouxe o interesse para os alunos. Por isso que, aliás, deixa eu comentar mais essa palavra aqui, ó. Jesus ensinava com exousia, autoridade, e não como os gramateis, tá vendo aqui, ó? Gramateis, não como os escribas, não como um professor de gramática. Esse texto de Marcos, ele está satirizando ou ironizando, não como um gramático, professor de gramática. A função do professor de gramática é fazer você memorizar o tempo verbal. Olha que coisa horrível, tempo verbal. Eu vou, tu vais, ele vais. Nós vamos, eles vão. Eu irei, você foi, ele irá. Verbo irregular. Ensinar como gramática, quem tem paciência para estudar gramática? É a parte mais chata que tem numa língua, é a gramática, é ruim, sabe? Isso aqui é concordância verbal, ó, da sintaxe, regência. Eu me lembro só dos nomes, mas o que significa, eu não sei. Imagina as pessoas, os escribas, pegando a Bíblia em hebraico e ensinando para o pessoal na sinagoga a gramática hebraica. Vocês já foram fazer curso de hebraico? Demora, viu, para entender. Então, o Senhor Jesus falou: não, vamos deixar essa parte técnica de lado, essa parte enfadonha de lado, e vamos para o Evangelho. Seja um imitador de Cristo e ensine a sua doutrina com autoridade, não como um escriba. Como isso é possível? Em primeiro lugar, é preciso ter o domínio do assunto a ser ensinado. Ninguém pode ensinar com autoridade se não tiver a doutrina bíblica no coração. A palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo de número 10.
Você vai falar com o coração. O Evangelho é algo além da mente, é algo mente e coração. Está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Não se trata de decorar os conteúdos, e sim de estudar a doutrina durante a vida inteira. Nós não ensinamos novidades, irmãos. A palavra de Deus é eterna e a mesma em todas as gerações. Ela não irá mudar daqui a 10 anos. Por isso, o que aprendemos hoje será ensinado para a vida inteira. Fica tranquilo, você vai ler a primeira carta aos Coríntios e ela vai continuar com o mesmo número de capítulos até você morrer ou Jesus voltar. Não vai aumentar um capítulo, nem um versículo. É o mesmo conteúdo. É o mesmo conteúdo dos seus avós, bisavós, o seu, dos seus filhos, dos seus netos. Não vai mudar. Por isso, quer ensinar com autoridade? Vai ter que estudar mesmo. Vai ter que estudar, tem que ter o conhecimento. E o conhecimento tem que descer para o coração. Porque a boca fala do que está cheio. Coloque a palavra de Deus no seu coração. Ah, mas eu tenho que decorar esse texto todinho, porque eu admiro o Silas Malafaia, porque o Silas Malafaia, quando ele está ensinando, ele vai lá em Gênesis 3,15, depois ele vem para Êxodo, e eu gosto daqueles pregadores que falam, a Bíblia é a palavra de Deus, e ela é composta de 66 livros, você tem Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números, Deuteronômio, aí começa a citar todos os livros da Bíblia. Na pregação fica bonito, mas na sala de escola bíblica dominical, os irmãos já ouviram do pregador da noite, você está desatualizado, tem que inventar outra coisa. Então, os irmãos precisam ler as escrituras, colocar a palavra de Deus no coração. A doutrina não vai mudar, e entender que a doutrina ela tem níveis, tá bem? Mesmo para suas crianças, você lá é professora das crianças. Como que vem a revista para você? Uma gravura, não está colorida, tá bem? Porque a criança vai ter que colorir a sua revista, não é verdade? Aí tem um versículo para ela decorar, não é verdade? Tem um versículo, uma gravura, um trecho bem pequeno para contar a história e alguns recursos. É o que você tem. O que você vai fazer com essa revista? Você vai colocar a criança para colorir e você vai aprender a contar histórias. Os irmãos aqui que são professores de adultos sabem contar história para criança? Para criança, tem paciência com criança? Criança que tem 3 minutos de atenção, só 3 minutos, você contando a história e ela tem 3 minutos e daqui a 3 minutos ela está fazendo outra coisa. É 3 minutos. Se você é professora ou professor e não sabe que a sua criança vai perder a atenção daqui a 3 minutos, quanto tempo você tem que demorar para contar a sua história? 10 minutos dividido em 3 partes. Dá para você, que gosta de ler a revista inteira? Tem que contar a história em 10 minutos, dividido em 3 partes e falar, ó, atenção aqui no titio, na titia, né? Vamos pegar o lápis agora e vamos pintar essa parte da Arca de Noé, que é a história que a gente mais conta para as crianças, é da Arca de Noé. Tem que pintar a arca de uma vez só? Não, vamos pintar só uma tábua da arca, vamos pintar só um leão. Você está dividindo o assunto, você tem autoridade para isso, porque você tem aquele espaço, aquelas crianças e aquele conteúdo, é só isso. Agora que pintamos a arca, pintamos o leão, vamos para a segunda parte da história. Conta a segunda parte da história. Agora que a gente já pintou, já contou a segunda parte da história, que tal a gente cantar a música aqui da Arca de Noé? A Arca de Noé, aí canta tudo errado. Depois você volta. Sabe o que você está fazendo? Está plantando uma semente que nunca mais essa criança vai esquecer, porque à noite o pregador vai falar sobre a Arca de Noé e ela vai lembrar da tua lição. Da tua lição, à noite. Daqui a 15 anos ela vai falar, eu aprendi essa história com a minha professora de escola dominical, pintando, cantando e ouvindo ela. Isso aí é didática, isso aí é a autoridade que você tem do assunto. Agora tem níveis, tá bem? Tem níveis. Você vai agora para a sala dos adolescentes e vai ensinar o mesmo assunto da Arca de Noé. Já não dá para ensinar como você ensina para as crianças, porque o adolescente ele não tem 3 minutos de atenção, ele tem 4, tá? É difícil. Já ganhou 1 minuto de atenção. Adolescente é difícil, não é só no culto não, pastor, que o adolescente é difícil, é todo lugar. Adolescente ele tem um gás, uma dinâmica, porque tem hormônio ali que está pegando fogo, está tudo crescendo ao mesmo tempo, tudo modificando ao mesmo tempo para o seu adolescente. Aí vem uma revista
com 4 tópicos, 40 minutos. O assunto é interessante, mas o professor tem que estar na linguagem e no nível do adolescente. Chego eu lá com a minha gravata de pastor para pregar, para ensinar para os adolescentes, já dá logo um impacto de autoridade, porque o adolescente naturalmente está resistindo a qualquer autoridade, do pai, da mãe, do professor, do pastor, até do policial. Ninguém manda no adolescente, ninguém manda. Mas eu sou professor de adolescente, o que faço eu? Todo mundo usa camiseta, não é? Vou de camiseta, vou de jeans, tá bem? Monto um grupo, coloco uma imagem no grupo lá que tem tudo a ver com o adolescente, e sei que eu vou ter ali só os seus 10, 15 minutos de atenção no assunto Arca de Noé. Aí eu vou trazer as medidas da Arca de Noé para ele, quantos metros tinha de largura, de altura, de comprimento. É isso que o adolescente vai gravar na cabeça dele? Você vai ser um gramático, se você gosta de números, mas não é na sala de adolescente. Você tem que falar: olha, a Arca de Noé cabia desse quarteirão até o outro. Era um prédio de 3 andares, no primeiro subsolo. Imagina o seguinte: vocês gostam de ficar num lugar fedido? Noé ficou 1 ano e 10 dias naquele lugar, com todos os animais soltando o seu estrume ali dentro. O que vocês acham de ficar? Você começa a dinamizar com seus adolescentes, porque é a linguagem deles do dia a dia. Essa é a noção de medida: 2 quarteirão com 3 andares, embaixo o carro-banheiro, embaixo o carro-banheiro. E quem ficava em cima? Os aposentos de Noé. Só que o que está embaixo sobe. Então o cheiro de baixo subia. Noé abria a tampa da arca, porque só choveu 40 dias e 40 noites, sabe? Mas o dilúvio demorou 1 ano e 10 dias para poder secar a terra. É nessa linguagem que você fala com o adolescente, que já é diferente do jovem que está pensando em dinheiro para poder alavancar a carreira dele e pensando até quando ele vai casar. Mudou o assunto. Então você vai falar a mesma doutrina da Arca de Noé e vai falar que Noé tinha 3 filhos e os 3 filhos já eram casados e os 3 ajudavam na construção da arca. É o mesmo assunto, mas agora você está com temas diferentes. Aí você vai ensinar com autoridade, tendo o domínio da doutrina, ela não vai mudar. Falando em não mudar, eu vou fazer uma pausa, tá bem? Para a gente ir para o próximo slide. Nesta pausa aqui, os irmãos vão poder fazer aí as suas perguntas e comentários.